Bully é um dos jogos mais polêmicos da história? Pronto, eu já ia até comentar sobre esse jogo, sendo que, tipo assim, vou comentar sendo que eu não sei nada, zero. Não sei nada sobre esse jogo, mas deixa eu já fazer um pré-julgamento antes. Mas eu tenho isso comigo, de quando eu gosto muito de alguma coisa, pra superar ou equiparar aquilo que eu acabei de assistir, o jogo ou qualquer outra coisa, né, tem que caminhar muito pra isso. Então, tipo, cara, God of War pra mim me surpreendeu, amei demais. Então, pra eu gostar de Bully, é porque nesse estilo de God of War, assim, foi incrível pra mim. Então, vamos ver o que eu vou achar desse jogo aí. Bully é traduzido pra Valentão em PT. Os mesmos criadores de GTA. Seguinte, gente, olha, pra quem tá no YouTube, né, como eu já até estava falando aqui sobre Bully, a gente acabou de finalizar aqui a história de God of War e a gente vai agora, pela primeira vez, eu não conheço nada sobre esse jogo, não faço ideia do que se trata a história de Bully pelo canal do Sidão do Game, sessão spoiler. Graças ao Mickey e graças ao Akakeku que a gente vai ver aqui a história desse jogo. E aí, galera do canal do Cidadão do Game, sejam bem-vindos Tá à bom? sessão spoiler de Bully. Sim, é Bully que se fala e não Bully. Eu sempre Bully. zoei todo mundo pensando que era Bully e zoava quem falava É Bully. bully de bullying. E agora eu que sou zoado, né? Aumentar? Enfim, caso você não saiba, a sessão spoiler é um quadro aqui do meu canal onde eu conto a história Vê lá. completíssima de qualquer game ou franquia com todos os detalhes e spoilers. E hoje eu vou estar contando tudo sobre Bully. E Bullying. foi exatamente Tá por bom? isso, por esse tudo literal, que demorou um pouco pra sair o vídeo, porque eu simplesmente, nesse vídeo aqui, galera, conto exatamente tudo sobre o jogo. Como assim tudo, Cidão? Porque faz isso em todo jogo, sim, mas vocês por acaso se lembram de que cada NPC de Bully é único? Cada NPC tem sua própria história, não são NPCs iguais, Pra nunca mim, é difícil aparecer dois. ó, tipo assim, né? É aquilo que eu já falei, tava fazendo um pré-julgamento e vou falar outro tipo de julgamento que eu falo assim, de meio que tentar saber o que vai rolar. E, tipo, pela cara do menino aí, esse menino é atentado. É de escola, né? Pelo jeito, é escolar, nananã. E tem um menino aqui que esse menino leva bullying. Aí, pra não ficar um jogo escrito bullying, pra não ficar, tipo, meio pesado, vamos pôr só bullying. Eu acho que é isso. Carinhas iguais no Bully quando B de aparece bully, cara. porque é um bug do jogo. É o Os Caruso e o NPCs são Chris. É. todos individuais. E o que eu fiz? Eu contei a história de todo mundo nessa porra. É por isso que o vídeo Eu. até ficou meio longo, galera. Porque a história de Bully não é tão complicada, mas contar a história de todo mundo, aí sim você me ferra, né? Enfim, foi o que eu fiz. Então, realmente espero que vocês gostem. Fiz com muito carinho. E, galera, só pra informar vocês que a história de Bully é Bully, valentão você sabe que tem várias em missões no PT. jogo, como qualquer jogo de mundo livre. E tem algumas missões que não agregam muito valor ao camarote. Tô brincando, que não agregam muito valor à história. Como, por exemplo, muitos que jogaram sabem que no segundo capítulo tem uma missão onde você tem que roubar algumas calcinhas do dormitório das meninas e entregar para um professor taradão, certo? Então, essa missão não agrega nada à história. Então, missões Eu. assim, ou eu dei um resumo muito bem resumidinho, bem rápido mesmo, ou eu simplesmente pulei e não falei porque não tem necessidade em todo o contexto do enredo do jogo, beleza? Então, para acelerar um pouco mais, né, porque eu já vou falar de todo mundo aqui nesse vídeo. Então, beleza, já falei muito, 2 minutos aqui falando já. Vamos logo para a sessão spoiler de Bully. E caso você queira pular Bully. esse lance de contar a história dos personagens, tudo, que eu acho Ele que é mesmo o falou. chato, né? Você pular a parte mais legal aqui, que não está explícito no jogo, né? Mas enfim, se você quiser pular, vai exatamente para os minutos que está mostrando aí na tela, que aí você vai direto para a história do jogo mesmo, beleza? Então é isso aí. Caso você queira saber a história de tudo e todos em Bully, eu recomendo que você se sente, porque lá vem história, e muita história. Partiu. James Hopkins, mais conhecido como Jimmy, é um garoto de 14 anos que teve uma infância difícil, sempre lidando com valentões dentro ou fora da escola. Mesmo sendo baixinho e feio, Jimmy sempre enfrentou esses valentões e desenvolveu grandes habilidades em sair na porrada. Ou seja, quem folgasse com ele iria tomar uma surra na certa. Isso Como aí. sempre viveu nesse meio, Jimmy se tornou um garoto meio revoltado, e essa sua revolta o fez ser expulso da escola, ou melhor, não só de uma escola, mas sim de 7, uma seguida da outra. Pichação, brigas, xingamentos, vandalismo, falta de respeito aos professores e até mesmo um incêndio são apenas alguns dos motivos por trás das frequentes expulsões de Jimmy. Algo que também perturbava muito o garoto era o fato de sua mãe estar sempre mudando de marido.
ela já estava no 5º marido diferente. E Jimmy não gostava dele, assim como não gostava dos outros Os anteriores. outros. O jogo começa mostrando Jimmy e sua mãe no carro de seu novo padrasto. Entre um xingamento e outro, a mãe do protagonista revela que ela vai partir em uma lua de mel com seu novo marido. Uma lua de mel que duraria um ano inteiro. Ih, tem cara de biscate. E como Jimmy não poderia ficar sozinho, ela o matriculou na Academia Bulworth, um internato independente que ficava na cidade fictícia de Bulworth, na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. A cidade tem aproximadamente 128 mil habitantes e é dividida em 6 distritos. A Academia Bulworth é simplesmente um dos piores colégios dos Estados Unidos, repleta de professores corruptos, alunos que não estão aí pra nada e, é claro, muito bullying. Uma curiosidade é que todo o universo de Bully faz parte do mesmo universo de GTA. Em GTA 4, por exemplo, ao assistir o programa I'm Rich na TV, é possível ver a Academia Bulworth. Sabendo que iria para uma escola pior do que as outras que já esteve, Jimmy se prepara do mesmo para o universo pior, de GTA. e dessa vez pretende não ser expulso, ou seja, pretende se comportar. Eu disse pretende, tá? Jimmy chega no colégio não quer dizer que vai praticar. Galera, nesse vídeo vocês não vão ouvir datas exatas, tá? Isso é porque Bully não tem datas, e inclusive o jogo não informa em que ano ele se passa. Sendo assim, não é possível saber se ele se passa em um período atual ou antigo. Algumas coisas se assemelham aos anos 90 e 80, e outras mostram que o jogo pode se passar entre 2006 e 2008. Por exemplo, o design dos carros e de algumas salas do jogo remetem a algo mais clássico ou vintage, mas alguns documentos, como jornais e posters, indicam o contrário. Ou seja, é impossível dizer com exatidão o período que o game passa, e isso foi intencional por parte dos produtores, que queriam criar uma atmosfera sem tempo, permitindo que muitos comparem as aventuras de Jimmy com sua própria infância e tempos de escola. Jogada muito foda, né? Enfim, continuando. A mãe e o 5º padrasto de Jimmy o deixam na academia, e o protagonista é recebido pela senhorita Danvers, secretária da escola. Ela apresenta Jimmy à escola e em seguida o leva para a sala do diretor, o Dr. Crabblesnitch. O diretor recebe Jimmy e lhe dá uma de suas famosas lições de moral, dizendo que é melhor o garoto se comportar, senão blá 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 blá, vocês já sabem como é, né? Após conversar com o diretor, Jimmy faz seu caminho até o dormitório dos meninos, onde ficava seu quarto com suas coisas. O Dr. Crabblesnitch, como eu já disse, é o diretor da Academia Bulworth e aparenta ter mais de 50 anos de idade. Antes de ser diretor, ele era professor de história e, devido a ser uma autoridade exemplar entre os outros professores, foi escolhido para ser diretor da academia após o antigo diretor falecer. Ele lidera a escola de uma maneira meio militar, mas ao mesmo tempo ridiculariza alguns problemas sérios, como o bullying. Na visão dele, a prática do bullying remete ao espírito escolar. Ele acredita ter um chamado em sua vida, que é o de, podemos dizer, consertar crianças problemáticas como o Jimmy. Sua secretária, a senhorita Danvers, é muito fiel a ele e o trata mais como um mestre do que apenas como seu superior. Tanto que ela o elogia com frequência e sempre lhe traz um agrado, como um cafezinho e tudo mais. Muitos acreditam que os dois têm uma relação secreta, uns pega aqui, pega ali, e aí tanto faz, né? Enfim, eles devem se pegar sim, eu também acredito nisso, mas nada é mostrado no jogo. Ao chegar no dormitório, Jimmy é abordado por alguns dos valentões da escola e é obrigado a lutar com Wade Martin. Após dar uma surra no moleque, Jimmy é agredido... É aquele negócio lá, 0 dias sem confusão, né? O menino chegou no mesmo dia, já deu confusão pro lado dele aí, ó. Parece que o menino atrai, né, coitado? Tipo, vou tentar não, né? Vou tentar, né, não ter nenhuma briga, confusão. Primeiro dia, dali. 18, a trilha sonora desse jogo é sensacional. Menino com 14 anos é calvo, a vida pode ser dura para algumas pessoas. A mãe dele é a Gretchen. A mãe dele é bem carinha de, né? Enfim, né? O menino é o imã de problema, coitadinho. Por Russell, o maior aluno da escola. O professor Hattrick interrompe a briga e manda os alunos para seus devidos quartos. Antes de continuar, vamos falar sobre os valentões. Oh, come on!
Ah, come Primeiro, vocês on. devem saber que a Academia Bulwark tem suas diversas panelinhas, ou seja, grupinhos de alunos, assim como todas as escolas. Por exemplo, dividindo alunos Todo lugar nerds tem. de alunos populares e alunos ricos de alunos pobres e etc. Como eu sempre Você tive o estava ni. Agora falando um negócio. Você estava em qual grupinho? Pode falar a verdade, tá? Ah, não, coisa. Não. Uai, Playboyzinho, como é que é? Eu tava nos grupos dos esquecidos. Ninguém lembrava, tipo, nem fede e nem cheira. Na verdade, não tinha grupo. Verdade, não era grupo aí. Não tinha. Eu não tinha grupo, não. costume de Nossa. chamar essas panelinhas do jogo de Não, era. gangues, tipo assim, ah, Ninguém olha a tava. gangue dos Todo mundo tava nerds, olha a cagando. gangue dos Custava riquinhos e tal, eu vou fazer o mesmo aqui no arranjar vídeo pra dupla pra facilitar a fazer. vida de vocês. Mas antes de falar de todas as gangues, vou falar primeiro dos bullies, ou em português, os valentões. Diferente das outras gangues da escola, os valentões não têm objetivo nenhum e nenhum status social. Eles apenas folgam com todo mundo que vem pela frente, principalmente os nerds, que é quem eles frequentemente cometem bullying. É possível identificá-los pela simples vestimenta da camisa branca da escola com uma calça jeans. A gangue é formada por 7 Os membros nerds são e esses. vamos falar sobre cada um deles. Peraí. Foi mal, deixa eu só voltar só pra eu entender aqui. Peraí. Os valentões não têm objetivo nenhum e nenhum status. Diferente das outras gangues da escola, os valentões não têm objetivo nenhum e nenhum status social. Eles apenas folgam com todo mundo que vem pela frente, principalmente os nerds, que é quem eles frequentemente cometem bullying. É possível identificá-los pela simples vestimenta da camisa branca da escola com uma calça jeans. É os A gangue é valentões. formada por 7 membros e vamos falar sobre cada um deles. Vamos começar pelo cara que acabou de tomar umas porradas pro Jimmy, o Wade Martin. Um garoto baixinho, ruivo, de olhos azuis, cheio de raiva. Isso mesmo, raiva. O cara odeia muita coisa em sua vida. Ele odeia sua casa, odeia seu pai e odeia o fato de não ser inteligente. Ele odeia seu pai pelo fato dele ter sido divorciado com sua mãe. Tanto que até em brigas ele menciona o pai dele, velho. E o principal motivo pra ele bater nos nerds é o fato dos nerds serem mais inteligentes do que ele. Eita inveja, hein, jovem? O valentão que estava junto de Wade quando o Jimmy chegou no dormitório era o Ethan Robinson. Ethan faz parte do grupo de valentões mais pra sair na porrada mesmo, já que ele é apaixonado por artes marciais. Tanto que já tentou se inscrever em cursos de artes marciais e também tentou adicionar jiu-jitsu à sua grade de educação física, ambos sem sucesso, tadinho. Ele ama ninjas e está sempre se perguntando por que as pessoas não os levam a sério. E apesar do cara Aí, gostar Narutinho. tanto de artes marciais, ele luta do mesmo jeito tosco que os outros valentões, sem nenhum tipo de técnica, só balançando os braços mesmo. E Pra correndo pra completar trás. o trio que encurralou o Jimmy estava Davis White, baixinho igual o Wade e que adora fazer bullying com calouros, ou seja, caras igual o Jimmy, né? Uma vez ele incomodou tanto, mas tanto uma criança que ela deixou a academia. Mas por trás de todo vilão há sempre um bom motivo, né? Seu primo era tão ruim com ele quanto ele é agora com outras crianças. O Davis sofre de problemas emocionais passado do e diz vilão. que de repente começa a chorar do nada e não consegue mais parar. Ele afirma que tudo isso é culpa do seu primo. Saindo daquele trio, temos Troy Miller, que seria o mais bobão do grupo, abaixo só do líder, né? Mas já vamos falar sobre o líder. Troy é um cara burro que fica confuso com facilidade. Ele é um valentão porque acha o bullying extremamente divertido. Pra melhorar a situação, o cara ainda assiste filmes e vídeos de violência sem noção. Ele quer entrar pro exército quando tiver mais idade e afirma tomar esteroides. O mais engraçado é a voz dele e o jeito que ele fala. Tom Gurney é o valentão que menos gosta de ser valentão. Eita. Tanto que ele se arrepende de algumas coisas que já fez a outros alunos. Ele é paranoico e não confia em ninguém, achando que todo mundo tá querendo pegá-lo e que estão os vigiando com frequência, o que não é verdade, né? Ele é só meio paranoico doidão. Ele afirma sofrer de visão dupla. Sabe quando você olha pra uma coisa e vê duas? Então, não se sabe o porquê, mas talvez o olho roxo dele explique alguma coisa. Por último, antes do líder, temos Trent Northwick, que se tornou um valentão porque acredita que o bullying ajuda a fazer crianças se tornarem adultos. Tirando esse conceito idiota, ele é um ótimo ator e faz parte do clube de drama e teatro de Bulwark. Ele também adora as aulas de fotografia e admite amar tirar fotos de garotas. Pra quem tinha suas dúvidas, sim, ele é bissexual, pois ele admite gostar de garotas, mas no gameplay é possível beijá-lo com o Jimmy e tem uma missão no segundo capítulo onde ele está de mão dadas com Kirby Olsen, membro do time de futebol americano da escola. Tá, só uma pergunta, é só uma dúvida, tipo, né? Eu não sei como é que funciona. Ele falou lá.
que no jogo é possível fazer com que ele beije um outro cara. Mas, sit down, alô, você que jogou aí. Como é que você sabe disso? Tá escrito lá ou você que tentou beijar um garoto mesmo? Só pra você ver, saber se ele beija. E para completar, temos o grande líder Russell Northrop. Ou Northrop, não sei como fala Northrop. O Russell, quem não sabe quem é o Russell em jogo Bully, né? O Russell é o cara Eu mais sei não. foda da escola. Tanto que as outras gangues não mexem com os valentões só por causa dele. Todo mundo tem medo dele, até mesmo as autoridades da escola. Isso é pelo fato não só dele ser grande e forte, mas também de ter problemas mentais. Ele é tão burro e seu modo de agir é tão, mas tão infantil, que é completamente normal afirmar que ele tem algum tipo de deficiência mental. Mas mesmo sendo um bobão, Caramba. ele tem um senso de certo e errado que vocês verão mais adiante no vídeo. Só pra completar, ele costuma falar sobre si mesmo na terceira pessoa. Por exemplo, em uma briga ele costuma gritar Russell Smash, que é uma referência clara pro Hulk esmaga. E esses são os valentões da escola. Agora eu me senti uma burra. Eu já ia falar assim. Eu já ia falar assim. Vocês estão percebendo que os valentão é tudo burro? Que é por isso, né, que também por conta disso que eles ficam atrás do, né, dos nerds, né, inveja e tudo mais, que os caras é tudo burro. Aí na hora que falou que o cara sempre fala na terceira pessoa, aí eu lembrei que eu, cara, eu tenho essa mania. Porque pra mim a Thaís é uma pessoa, a 18 é outra, entendeu? A 18, aí eu vou lá e, tipo, meio que a Thaís trabalha pra 18, não sei, às vezes, eu não sei explicar. Aí eu falo, ah, tá lá, a 18 vai postar. Não sei explicar, mas eu falo assim, não tem jeito. De volta ao jogo, Jimmy entra no dormitório e Onyx. é abordado por Gary Smith, que diz querer ajudá-lo a se integrar na pior escola do país. Jimmy aceita e Gary mostra para ele o dormitório dos garotos. Em seguida, Jimmy põe seu uniforme de Bulwark e é abordado por Pete Kowalski, mais conhecido como Petey, que também é amigo de Gary, entre aspas, né? Vamos falar sobre os dois rapidinho. Ah, Gary Smith é um dos alunos mais Gary. odiados da escola, pois muitos o descrevem como sociopata e lunático. Não se sabe muita coisa sobre seus pais, mas ele afirma que os dois são parte de seus problemas. Gente, não vou fingir entender trem não, peraí. Porque eu esqueci. Sociopata. Sociopata, transtorno de personalidade, atualmente conhecido como transtorno de personalidade antissocial, que com características que podem se relacionar com psicopatia, que doideira, distúrbio mental marcado pela falta de empatia e ética com os outros. Os sintomas podem aparecer na infância, mas não é possível diagnosticar a condição até a adolescência ou idade adulta. Eita, Leleu. Caracterizado pelo padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros. Caramba, eita, ele é doidinho, hein? O Mickey disse: eu sou meio assim, devo me preocupar? Sim, Mickey. Além disso, Gary sofre de TDAH. Mas que raios é isso, Todo Sidão? mundo É meu dever explicar-vos, galera. O transtorno do sofre. déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno psiquiátrico que tem como características básicas a desatenção, a agitação, ou seja, hiperatividade, e a impulsividade, podendo levar a dificuldades emocionais, de relacionamento, bem como o baixo desempenho escolar e outros problemas de saúde mental. Embora a criança hiperativa tenha muitas vezes uma inteligência normal ou acima da média, o estado é caracterizado por problemas de aprendizado e comportamento. Os Porque professores e pais da criança hiperativa muitas desatento. vezes têm dificuldades para lidar com a falta de atenção, impulsividade, instabilidade emocional e hiperativa incontrolável da criança. A criança com déficit de atenção muitas vezes se sente isolada e segregada dos colegas, mas não entende por que é tão diferente. Fica perturbada com suas próprias incapacidades. Sem conseguir concluir as tarefas normais de uma criança na escola, no playground ou em casa, a criança hiperativa pode sofrer de estresse, tristeza e baixa autoestima. Quem quiser mais informações sobre o TDAH, tem um link na descrição do vídeo com todos os detalhes.
Seguinte, quantos anos, né? 10 aninhos atrás. Há 10 anos atrás, o TDAH não estava tão famosinho, né? Tipo assim, eu falo, né? Famosinho, de tipo, eu tenho TDAH. Hoje em dia, de verdade, eu acho que a maioria das pessoas tem isso, mas. É só um comentário, tá, gente? Mas eu acho que, tipo, de tanto que ficou falando, eu tenho TDAH, é uma coisa muito séria, de verdade, da pessoa ser diagnosticada e realmente ter isso. Só que eu acho que virou tão, tipo, a pessoa nem tem o diagnóstico, só meio que ela se autodiagnostica, fala que tem, aí virou meio que piada. Então, se um dia, tipo, meio que falar, eu for no médico, o médico falar, você tem isso, Thaís, eu não ia falar nada, não. Eu nem ia falar, tá bom, eu tenho isso, tá bom. Porque, infelizmente, os outros nem levam muito mais a sério. Vocês já repararam isso? Tipo, não leva mais a sério. Eu tenho TDAH, tá bom, só mais um, todo mundo tem. Gary tem esse problema, mas diz a Jimmy que parou de tomar seus remédios. Já Eu vimos que vem merda por aí, né? parou de tomar uns remedinhos, Pete pronto. Kowalski, ou Petey, é o menor aluno adolescente da escola. Como assim, Sidão? Bom, ele não é criança, ele tem a mesma idade do Jimmy, ou quase a mesma, mas tem a altura de uma 14. criança. Entenderam? É por causa disso que ele é motivo de zoação. Tanto que até os nerds zoam ele e o consideram estranho. Muitos o Mickey, zoam de viadinho por nerd. causa de seu jeito tímido e pelo fato dele usar uma camisa rosa debaixo de seu suéter. O cara que mais enche o saco dele é o Que Gary, tem? frequentemente o chamando de o garoto fêmea e fazendo piadinhas idiotas com sua sexualidade. Mas Pete é hétero, viu? Tanto que ele sempre fala de garotas, mas devido à sua impopularidade, afirma com pesar de que sempre será um virgão. Tirando tudo isso, Pete é um cara Nossa gente senhora. boa que está sempre disposto a ajudar seus amigos. O problema é que ele não tem nenhum, né? De volta ao jogo. Gary Cara, isso foi triste. Oh, eu tô vendo que nesse react aqui a gente vai ter mais paradas do que de God of War, porque é cada coisa que ele tá contando que necessita da gente falar alguma coisa que não tem lógica, não. Nó, cara, o menino é bonzinho e tá pronto pra ajudar os amigos. Porém, ele não tem amigos. Aí é foda, não. leva Complicado, tá? Jimmy para conhecer a escola, e após dar um passeio pelos corredores do prédio principal, ele apresenta todas as gangues para Jimmy. Dentre elas os nerds, os preppies, os greasers e os jocks. Vamos falar de cada gangue, e cada membro de cada gangue, e em seguida, de cada aluno da escola que não faz parte de gangues, e depois de todos os professores e monitores da escola. Os nerds são o grupo mais inteligente, mas também Ah lá. mais fraco da Quem é escola. você, Mickey? Se vestem com um suéter verde do clube de astronomia de Bulworth, e seu principal território é a biblioteca. Todos os membros do grupo são nerds esquisitões, sejam magrelos ou gordinhos. Seus principais rivais são os valentões Ó, lá, e os jocks, a ou calça do seja, menino. os atletas da escola. Eles são constantemente ameaçados por ambas as gangues e sempre apanham das duas. Apesar de serem fracos e não lutarem porra nenhuma, eles são excelentes em criar armas que servem para o combate. Por exemplo, eles criam bombinhas, bombas fedorentas e até lançadores de latinhas que parecem mais armas de fogo, velho. O passatempo favorito da gangue é jogar um RPG chamado Grottos and Gremlins, que é uma referência para o clássico Dungeons & Dragons. Vamos falar sobre cada membro da equipe. Começando com o meu favorito, Algernon Papadopoulos, mais conhecido como Aldi. Ele é considerado até mesmo pelos professores como o aluno menos popular da escola. Ele é zoado por ser gordo, esquisito, filhinho da mamãe e por ter a bexiga fraca, pois costuma mijar nas calças, principalmente quando fica com medo. Ele tenta dar uma de legalzão pra se enturmar, mas sempre se ferra e é zoado ainda mais. Já que estamos falando de gordinhos, vamos falar de Fatty Johnson. Na moral, eu não sei como o Aldi é o cara mais zoado, sendo que Fatty é o aluno mais fedido e sujo da escola. O cara tá sempre com CC ou com algum cheiro esquisito, tanto que é ele quem fabrica as bombas fedorentas. Além disso, ele é um comilão, ele come pra caramba, se suja enquanto come e depois de comer fica comentando sobre o que pretende comer depois. E ninguém sabe o nome dele, já que o chamam apenas de Fatty, ou seja, de gordinho. Fatty combina com Fed. É Nevin O'Connor. Ele é o nerd mais normal do grupo, apaixonadérrimo por RPG, principalmente o Grottos and Gremlins. Seu pai, que é um atleta, o mandou para Bulworth para que ele virasse um homem, já que não aceita o fato de seu filho ser um nerd gordinho. Não há muitas peculiaridades sobre ele, pois como eu disse, ele é o nerd mais de boa de todos. Saindo dos gordinhos, temos Ted Carlson.
Magrelo e esquisito, Ted é um dos nerds mais corajosos, e sempre que rola uma briga envolvendo seus amigos, ele está lá para defendê-los. Além disso, ele é um dos melhores criadores de armas do grupo, tanto que o valentão Troy disse que Ted fez uma granada a partir de uma borracha. Tipo, não me pergunte como, tá ligado? Donald Anderson é outro nerd magrelo, cheio de raiva. Embora seja o mais fraco, Cabelo do ele Dwight. dificilmente deixa uma briga, e tem uma lista das pessoas que ele odeia e planeja se vingar um dia. Ó, Além disso, Arya ele meio que Stark. se acha por ser inteligente, e seus insultos sempre envolvem a intelectualidade inferior dos outros. Cornelius boa. Johnson é Gostei. o nerd mais inteligente Gostei. e ama estudar, principalmente matemática. Ele ama a biblioteca porque os valentões não vão lá encher o saco, então ele pode estudar em paz. Sendo o mais Resumindo, os valentões não vão na biblioteca, que eles não fazem nem questão de ler. inteligente, ele é o aluno menos atlético de toda a escola, tanto que recebeu a pior nota de todas no teste de educação física. Ele também é bissexual e você pode beijá-lo com o Jimmy, mas ele é apaixonado por Mandy Wiles, que é a líder de torcida da escola, membro dos Jocks. Membra é feia, hein, Cidão? Membro dos Jocks. Pra Membra. terminar os magrelos, temos Buck Pastor, que seria o mais Nick. esquisitão e menos Nick. inteligente dos nerds. Tanto que ele considera uma nota C algo satisfatório. Ele é esquisito não só pelo seu jeito de andar, mas até pelo jeito de falar, meio que puxando algumas palavras. Ele inclusive tem um hamster chamado George. A garota dos nerds é a Beatrice Trudeau, que é claro, é uma garota esquisita e não muito bonita, que usa óculos, aparelho, tem espinhas e blá blá blá, típico. Ela é uma menina super típico, estudiosa nerd. e sonha em se tornar médica. Mesmo com esse sonho, muitas vezes ela tentou entrar pro grupo de torcida da escola, Nossa, mas coitadinha, Mandy não vai sempre a deixar, não. rejeitou e sempre a tratou mal. Como vingança, ela nunca ajuda a Mandy em seus deveres de casa. Ela é muito amiga dos nerds, mas não mostra interesse amoroso por nenhum deles. E pra terminar, temos o líder Ernest Jones, que lidera os nerds com fervor. Ele é Esse é o mais inteligente, bonitinho dos nerds. arrogante e um pervertido. Futuramente vocês irão entender o porquê do pervertido. Ele sempre está Deve ser tentando das fotos fazer lá, com né? que os nerds tenham mais respeito e subam no ranking social da escola. Odeia os jocks com todas as forças e inclusive quer se tornar presidente de classe para eliminar as aulas não acadêmicas da escola, como educação física. No mais, ele é até um cara legal, mas facilmente Eliminar a manipulável. educação física. Já que falamos sobre os nerds, vamos agora falar sobre seus arqui-inimigos, os jocks ou os atletas. Os atletas são a maior e mais poderosa gangue da escola, não só porque são populares, Gangue mas porque são os gangrena. alunos mais fortes também. Todos os membros da gangue fazem parte do time da escola, o Bullard Bullhorns, time de futebol americano. São reconhecidos por usarem jaquetas e blusas azuis do time e tênis esportivos. Seu território é formado pela união da quadra poliesportiva e do campo de futebol. Eles odeiam os nerds e frequentemente batem neles, principalmente se algum está por perto de seu território. Vamos falar sobre cada um deles. Começando pelos jogadores menores, temos Kirby Olsen. Ele é um Mas dos pelo menos melhores esses vão ser mais jogadores do bonitinhos. time, mas ainda assim reclama da posição que joga. Mesmo fazendo parte da gangue, ele tem uma relação meio turbulenta com os outros membros, afirmando que eles não o respeitam o tanto quanto deveriam. Kirby é bissexual, Deixa eu ver se- tanto que às vezes sai com o valentão Trent, como Kirby. mencionei no começo do vídeo. Mas ainda assim ele gosta de mulheres e tem atração pela líder de torcida Mandy e pela professora de artes, a senhorita Phillips. Pronto. Seu parceiro é o Dan Wilson, irmão mais velho do nerd Ted Carlson. Acreditem ou não, Dan também já foi um nerd e já sofreu muito bullying. Cansado de ser desrespeitado, ele começou a jogar futebol e logo entrou pro time da escola. E mesmo sendo um Pronto. ex-nerd, ele é o atleta que mais incomoda seus arqui-inimigos. O último membro pequeno da Bo gangue é o atleta Jackson. Bo Jackson. Ele é o atleta mais inteligente e Bo dedicado Jack da gangue. Horseman. Bo estuda bastante e sempre comparece às aulas. Além disso, ele é um dos alunos mais educados de toda Bullard. Mas ainda assim, é bastante forte e violento, então cuidado ao mexer com ele, né? Indo para os atletas grandes, temos Luiz Luna, um dos mais fortes da gangue. Embora jogue no time de futebol americano da escola, Luiz gosta mesmo é do futebol clássico, com bola no pé, futebol brasileiro, né? Pra falar a verdade, ele só tá no time e na gangue porque é enorme e fortão. Ele também é muito inteligente e sempre faz o dever de casa. Ao Olha, contrário atleta de Luiz, inteligente. temos Yuri Karamazov, é o nominho. Ele é tão grande e forte Karamazov. quanto o Luiz, mas burro igual uma pedra. Além de burro, ele é bobão.
Juri só fala sobre esportes, não estuda e não vai às aulas, desrespeita garotas e adora atormentar os nerds. Ele fala de uma Nossa, maneira grande toda pessoa, esquisita grande e ser humano. pronuncia diversas palavras erradas. Além disso, ele não sabe nem ler direito. Ele prefere luta livre do que futebol americano, mas também faz parte do time da escola. Outro grandão é o Casey Harris, que embora se ache o cara mais bonito da escola, é o cara que tem mais azar com as garotas. Jesus Cristo! Não, é o cara que é bonito. Oh, o Arthur falando aí, nunca vi tanta criança feia junto. Concordo plenamente. Até agora não apareceu nenhum bonitinho ali. Aí tá falando que esse é o mais bonito da escola. Rereu. Ô, gente, vamos pra essa escola, nós vamos fazer sucesso, tá? Ou seja, ele não pega ninguém. Casey também joga no time da escola e, secretamente, junto de Luiz Luna, toma esteroides dados pelo professor de educação física. Esteroides. Ai, O segundo Jeová. em comando e meu atleta favorito é o Damon West. Ele é o maior membro da gangue e o terceiro aluno mais forte da escola, perdendo apenas para o Russell e o riquinho Beef Taylor. Ele joga no time da escola, mas se considera um atleta completo, jogando também basquete, queimada e lutando luta livre. Damon é o Queimada mais eu gosto. violento do grupo e adora sair na porrada. Ele constantemente arrebenta os nerds e qualquer um que ele não goste ou que entre em seu território. Faz o teste aí, vai até a quadra com o Jimmy se seu respeito estiver de 50% para baixo e vê o que ele faz. Ao contrário dos outros jocks, que costumam xingar e empurrar primeiro, ele já chega dando porrada. Muitos professores o consideram meio doente por isso. Ele é o melhor amigo de Ted Thompson, o líder da gangue. Quando está com ele, o Damon fica meio bobão, repetindo tudo que o líder fala. Clássico de histórias de escola americana. Tá. De Eu vou bater em valentões, você? né? É, ele vai bater em Maluquices você. populares. Ted Thompson é o líder dos atletas, sendo o capitão e jogador mais habilidoso do time da escola. Ele é tão fodão em campo que até tem um personal trainer. Embora seja popular com as garotas, respeitado por todos e um exemplo de atleta, Tá, Ted é meio esse burrão aí e é bobão, o- fazendo ó. piadinhas. Tá, Ted pode ser bobão e burrão. Mas eu acho que de todos aí, gente, vamos ser sinceros, que tá meio difícil de falar que, nossa, nananã, aquela coisa toda, né? Tá uma misturinha bem estranha. Esse tá o melhorzinho, o que é que vocês acham? Achei o mais bonitinho por enquanto, ó. Olhinho até mais claro, nananã. Se derreter esses moleque aí e fizer um sabonete, não dá um pau mole. Ai, Onyx. Esse aí dá pra salvar o Palmolive. Vamos ver, vamos ver. Maliciosas a todo momento. Sua, entre aspas, namorada é a líder de torcida Mandy. Mandy Wiles é a garota mais É a popular da namorada escola do e membro dos menino. atletas por ser a líder de torcida do time. Ela é bonita e se considera a garota mais linda, popular e invejada de toda a Bullworks. Mas ela também é muito antipática com qualquer um que ela não considere legal ou bonito o suficiente para fazer parte de seu círculo de amigos. É por isso que ela sempre maltrata a nerd Beatrice, a humilhando na frente dos outros e não Você não é bonito permitindo que ela suficiente faça pra parte falar da comigo. torcida do time. Ela sonha em ser modelo e acredita-se que ela tem bulimia nervosa, uma doença onde tudo que você come, você tá. vomita, né? Ou ela deve fazer isso só pra continuar esbelta mesmo. Ela, entre aspas, namora Ted, mas é possível vê-la beijando e saindo com diferentes garotos de diferentes gangues da escola. Podemos dizer que ela é aquela menina popular meio galinha, manja? Manja, né? Enfim, esses são os atletas. Agora vamos falar dos preppies, ou mauricinhos. Os Pronto. mauricinhos, é claro, É, são ricos, cabelo- boi riquinhos de lambeu. nariz empinado, que consideram todos que não são de seu círculo social inferiores. Eles adoram mostrar sua superioridade em relação aos pobres, por isso sua gangue rival são os Greasers, que fica meio difícil de traduzir, mas seria algo como gordurosos, daqui a pouco eu explico. São reconhecidos por suas roupas caras e suéteres da marca Aquaberry, a mais chique do universo de bullying. Seu território é Sem a mansão paciência. Harrington, que é uma mansão feita pelo pai do líder da gangue, especialmente para os riquinhos da escola. Essa mansão fica perto da quadra poliesportiva. Além disso, todos os mauricinhos lutam boxe e a maioria fala com um sotaque britânico, só para parecer chique mesmo. Vamos falar sobre cada um deles. Parker Ogilvy é o mauricinho mais inocente. Ele evita ficar se comparando com os outros e às vezes até ajuda as pessoas. Só que muitas vezes fica se perguntando em seguida se realmente deveria ter ajudado. É meio atrapalhado com as garotas, pois quer ter uma namorada, mas nem sequer sabe como cumprimentar uma menina direito, pois não as entende. Mesmo sendo bonzinho, ele acha que ser rico é algo que lhe dá poder sobre os outros. Tá, Sendo mas não assim, consegue falar ele um oi, sempre né, se pra questiona pessoa. por que ele não pode simplesmente comprar amigos.
Justin Van der Velde é o Mauricinho mais atlético. Ele luta boxe, joga queimada e é um excelente nadador. Ele Aí já é um exemplo que dinheiro às vezes não dá nem pra arrumar a cara das pessoas, né? gosta tanto de esportes que até gostaria de ser amigão dos atletas. Saindo dos esportes, ele é um cara meio esquisito, adorando jogar ovos nos outros. Sério, jogar ovos nos outros é um hobby pra ele. E mesmo com essa filha da putagem, ele é meio medroso e quando entra em uma briga, fica Fônix. com medo com a voz trêmula. Isso porque ele é um boxeador excelente, hein? Gord Vendôme já é um mauricinho meio nojento. Ele é fissurado por Que é roupas isso, de marca gente? e odeia pobres. Sobre as roupas, Odeio ele só pobre. veste as melhores marcas e morre de medo de sujá-las. Sobre os pobres, ele está sempre os xingando e os colocando pra baixo, inclusive dizendo que os pobres pertencem ao seu pai, pois seu pai é muito rico e pode facilmente comprá-los. Que otário, né? Mas ainda assim ele admira alguns pobres, achando que eles se divertem mais por serem mais realistas. Tanto que ele adora ficar com meninas e meninos mais pobres, pois os considera um tipo de fruto proibido. E sim, eu disse meninos, Gord também é bissexual. Bissexual. Todo mundo é a maioria, né? Bryce Montrose Cara, é um que mauricinho cuja mentalidade. família está passando por dificuldades Uma boca de financeiras. ovo, ó. Boca de Tanto que passarinho. ele às vezes até trabalha em um clube de golfe dos mauricinhos para juntar uma grana e ajudar a pagar a escola. Ele admite que seus pais sempre esconderam a realidade e as dificuldades dele. Ele é um dos mauricinhos mais habilidosos em combate, sabendo muitas artes marciais além do boxe. Chad Morris é um Esse aí, ó, do Mauricinho aí que tá perdendo a herança. Olha, sinceramente, às vezes, quando é um tipo de pessoa que não sabe lidar com o outro e não valoriza o que tem e, e assim fica, tipo, meio que humilhando, pisando no outro, de verdade, não é desejando o mal, mas ao mesmo tempo não é desejando o bem também, mas que a pessoa, pelo menos, ela passe por alguns perrengues para ela entender que, tipo, tem dinheiro, ok, não tem problema. Mas vamos trabalhar, vamos fazer um trenzinho. Agora ele tá meio que, né, se viu obrigado aí a trabalhar, né? Tem que se lascar em algumas coisas aí pra meio que não ficar se achando melhor do que as outras pessoas, né? combate, sabendo muitas artes marciais além do boxe. Chad Morris é um dos Tem mauricinhos hora que mais tem que mimadinhos. falir Ele se pra acha ver super a importante e realidade. sempre corre pro papai quando a coisa aperta. Por exemplo, Oh, ele ficou todo meu putinho quando seu pai Deus. se recusou a subornar o professor de biologia para ele tirar um A. Ele tem um cachorro Coitadinho. chamado Chester, que fica no gramado da mansão Harrington e o protege a todo custo. Ted Spencer é um dos mauricinhos Se mais acha. ricos e esquisitos também. Ele tem um relacionamento meio estranho de amor e ódio com seu pai. É claro, seu pai o mima em questão de dinheiro, mas Ah. também coloca muita pressão nele para que ele seja o melhor em tudo e frequentemente bate nele. Não sei dizer direito, mas parece que Ele os bate pais no do pai. Ted são primos ou até irmãos, viu? Isso vem de um costume de família, pra seguir sempre o mesmo sangue. blá, 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 Lannister, blá. esse é E Lannister. acredita-se que, por isso, Ted tem um par de dedos grudados no pé e seu irmão é louco. Esse lance de incesto também aplica a outros mauricinhos que eu vou falar daqui a pouco. Verdade, né? Tem isso de Vera. De se casar, né, com primo, mas agora esse que é irmão piorou, né? Pronto, por isso que os meninos é doido, né? Olha lá, um tem o dedo colado e o outro é o quê? É meio doidinho que falou? Esse lance de incesto também é um par de dedos grudados no pé e seu irmão é louco. É louco, Esse viu lance só? de incesto também aplica a outros mauricinhos que eu vou falar daqui a pouco. Biff Taylor é o campeão de boxe dos mauricinhos e simplesmente o membro mais perigoso da gangue. Como eu Biff. mencionei, ele é o segundo personagem mais forte do jogo, perdendo apenas para o Russell. Seu pai é um advogado de sucesso e inclusive ajudou a construir a biblioteca da escola. O irônico é que Biff só vai lá para maltratar os nerds. Ele é o segundo em comando da gangue e braço direito do líder, Derby Harrington. Derby é o líder da gangue e dono da Derby. mansão Harrington, construída pelo pai dele na escola. Sua família é, de longe, a mais rica dos mauricinhos, e ele é tão mimado quanto um ricaço assim poderia ser. Ele é arrogante e trata mal até mesmo os membros da gangue, frequentemente mostrando sua superioridade. Ele não aceita perder e sempre resolve tudo com dinheiro. Sua família também vem daquele conceito de incesto, e por isso Derby está prometido a se casar com sua prima, Pink Gautier. Pink é a menina dos mauricinhos e prima de Derby. Ou seja, ela é tão rica quanto ele. Ela é muito mimadinha e demanda ser tratada como uma princesa. Mesmo Ô, sendo gente, assim, não, ela desculpa lá.
Não, desculpa, não, não. Ô, pra esses meninos ter o milhares de dinheiro que for, vamos dar uma melhorada nessa cara aí, gente. Pelo amor de Deus, tudo rico, mas a cara toda estragada. Olha esse corte de cabelo dessa menina. Já que eles ficam bullyingando os outros aí, negócio de bullying, vamos bullyingar agora os riquinhos, né? Olha aqui, minha filha, Jesus, olha. Caramba, tá complicado pro seu lado, viu? Gosta de sair com garotos mais Mimada. pobres, pois os considera mais realistas, assim como Gord. Como eu disse, ela está prometida a Derby, mas sempre o trai. Assim como todo bom Mauricinho, Pink odeia os Greasers e sempre troca insultos Ela ainda com trai o Lola, a carinho. menina da gangue rival. Vamos falar dessa gangue rival. Os Greasers, ou podemos dizer gordurosos, gordurentos, são a gangue mais pobre da escola, pois os membros vêm de famílias de trabalhadores industriais do subúrbio da cidade. São reconhecidos por seu estilo anos 50, com blusas de couro e penteados com gel. O seu território fica Lembrei ao do redor Todo da Mundo Odeia oficina Chris. da escola, e lá eles estão sempre mexendo com carros e bicicletas, ou seja, frequentemente se sujando com óleo, por isso o nome de gordurentos. Seria algo como melecado, lustrado, em português fica muito esquisito para ter um sentido, né? Por isso eu vou chamar eles de greasers mesmo. Seus principais inimigos são os Mauricinhos, pelo simples fato dessa rivalidade entre rico e pobre. Mas os Greasers costumam ser rudes também com qualquer outro aluno da escola e até mesmo com os adultos da cidade. Eles são vândalos e pichadores, sempre quebrando e pichando tudo que vê pela frente. Acredita-se que a maior parte dos membros da gangue venham de uma linhagem italiana na família. Vamos falar sobre cada um Italiano, deles. peperone. Vance Medici é um dos membros mais respeitados da gangue, e segundo ele, o mais bonitão. Ele é fissurado com seu corte de Um cabelo. monte de gente e aí fala tá dele falando a que é o todo mais momento. bonito. Ele inclusive não deixa ninguém tocar nele. Vance também é bissexual, mas aparenta ter mais interesse em garotas, e sempre se mantém bem arrumado para atraí-las mais do que atrair garotos. Ricky Puccino é viciado em bicicletas e Puccino. passa a maior parte do tempo cuidando delas. Além disso, ele parece odiar os atletas muito mais do que odeia os Mauricinhos. O motivo? Bom, sua ex-namorada o traiu com um jockey. Por causa disso, ele é meio paranoico e nunca para de falar dela, mesmo querendo mostrar que já não liga mais. Acredita-se que essa Então sua é porque ex-namorada liga. seja Mandy, a líder de torcida, mas não se sabe ao certo. Lucky De Luca é o cara mais maduro e certinho da gangue. Ele frequenta bastante as aulas Oh. e inclusive tem Vai vendo, esses meninos é tudo de entre 14 e 15 anos? Fônix, é aquilo que você falou, Arthur. Esses caras tá com cara de uns 30 anos. Olha, isso tem cara de 15 anos, gente? 14, 15 anos? um emprego na cidade. Ele se considera um cara gente boa e garanhão, pois confessa estar até Bombou aí cansado um monte de de pegar vezes. tantas garotas. Ele também acredita ser o Greaser que briga melhor, embora isso não seja verdade e ele nem é tão bom assim. Lefty Mancini é o único membro do grupo que é italiano mesmo. Os outros são descendentes de italianos. Olha aí, esse aí tem Ele até a cara nasceu na cortada. Itália, mas se mudou para os States quando era pequeno e foi amigo de infância do atleta Luiz Luna. Ele é viciado em cigarros e fuma muito, mas se orgulha disso, dizendo que o torna um cara durão. Ah, tá bom. Crianças, este cara é um babaca. Howie 47 Posito, anos Howie só de Posito, carteira como se assinada. fala, é o membro mais gordo do grupo e um dos alunos mais gordos de toda a escola. Ele admite que adora comer e que mantém o peso pesado para se dar bem Percebe-se. nas brigas. Mas mesmo assim, às vezes ele diz que se sente seguro com seu peso e que chora ao se olhar no espelho. Não se sabe se isso é uma piadinha por parte dele ou se ele tá falando sério. Ah, e ele Deve também tá falando gosta de sério. garotas gordinhas como a Eunice. Norton Williams é o membro mais forte do grupo. Ele é grandão e muito respeitado por todos os membros da gangue. Ele é um garanhão com as meninas e frequentemente fala sobre isso. Mesmo sendo esse cara enorme e fortão, ele tem o seu lado sentimental, pois adora ver o pôr do sol e lê muitos romances e poesias. Larry Peanut Romano é o segundo em comando dos O último Greasers e romântico. parece ser bem esquisitão. Mesmo sendo um cara bem alto, ele está sempre reclamando de sua altura e se perguntando por que todo mundo é tão alto. Ele até admite que não consegue correr muito por ter pernas pequenas. Tipo, what the fuck, tá ligado? Além disso, ele é fissurado pelo líder da gangue, o Johnny Vincent. Os dois são grandes amigos, mas Larry fala dele a todo momento. Ao ver ele pela escola, Ama-o. preste atenção como ele sempre fala que precisa ajudar o Johnny. E quando você o derrota, ele grita Johnny!
Esse cara adora muito o amigo, viu? O líder dos Grizzlies Mas queria ser Johnny mais do que Vincent, amigo, pelo jeito. um cara com sérios problemas temperamentais. Ele é muito nervosinho e fica enfurecido quando alguém não o leva a sério ou fala mal dele pelas costas. Ele adora brigar e constantemente sai na porrada com o Mauricinho Beef Taylor. Além disso, Johnny é o melhor ciclista da escola, sempre vencendo tudo que é corrida. Ele namora Lola Lombardi e é cegamente apaixonado por ela, mesmo ela sendo uma traidora na cara dura. Lola é a, entre aspas, namorada de Johnny. Eu disse entre aspas porque ela trai ele a toda hora explicitamente com tudo que é tipo de ele garoto. aceita. Pelos meninos, ela é vista como uma conquista fácil e pelas garotas é vista como uma vadia. Ela ama ser o centro das atenções e é manipuladora ao extremo, usando de sua sensualidade para conseguir o que quer com os meninos. Ela não é respeitada nem pelos próprios Greasers direito, que não gostam do que ela faz com o Johnny. Mas ele ama ela, né? Fazer o quê? Além disso, ela é rival da Mauricinha Pink e da líder de torcida Mandy, quem ela considera uma vadia. Bom, essas são todas as gangues de Bulworth. Agora, vamos falar dos alunos que não fazem parte de gangues. Mas calma, eu vou fazer um resumo menor, porque eles não têm muita importância na história. Começando pelos meninos. Constantinos Brackus é um dos caras mais chatos da escola. Ele é um dedo duro, um verdadeiro X9 e sempre conta tudo pros professores e monitores. Mesmo sendo certinho, ele sofre de kleptomania, ou seja, tem prazer em roubar coisas dos outros. Gordon Wakefield é o tipo que se acha. Ele é o melhor em tudo e melhor que todos. Segundo ele mesmo, é claro, porque ele é um Zé Ninguém. Ele só tira notas boas, isso só dá motivo pra ele se achar mais. Ivan Alexander tem problemas com insônia e sempre parece estar cansado. Sua falha é meio mole e ele costuma tirar sonecas nos lugares mais improváveis possíveis. Até parece eu. Lance Jackson é um aluno muito inteligente e não liga pra ser popular ou mais forte do que os outros. Ele adora ler e estudar e acredita ser superior a quem acha que o que importa é apenas ser legal. Trevor Moore é muito estudioso, tanto que às vezes fica preocupado por não ter tempo para se divertir. Hey Judes é o aluno mais gordinho da escola, e de longe o que briga pior. Ele apanha e é maltratado por quase todo mundo, mesmo sendo gentil com todos à sua volta. Antes de Jimmy entrar na escola, ele era o novato, ou seja, o garoto mais recente a entrar na academia. Vamos às garotas. Eunice Pond é a garota mais gordinha da escola e excluída por ser estranha. Ela fala de uma maneira esquisita e é meio atrapalhada. Além disso, ela adora comer, mas está sempre prometendo a si mesma que vai fazer uma dieta e praticar esportes. É aquela clássica promessa do amanhã eu começo, né? Final do Andy ano, é uma das depois do garotas ano novo. mais amigáveis da escola e é bastante tímida, principalmente quando rodeada por garotos. Ela é estudiosa, tira notas boas e odeia brigas, sempre mandando quem quer que esteja brigando parar. Ela é amiga inseparável de Christy Martin e juntas elas fofocam bastante sobre tudo o que acontece na escola. Christy Martin é uma das garotas mais bonitas da escola e faz parte da torcida do time. Ela adora fofocar com Andy e está sempre antenada em tudo que ocorre na academia. Ela também adora dar uns amassos nos garotos e está sempre imaginando como vai poder beijar e dar ainda mais pegas depois de sair da escola. Eita! Agora, para finalizar, as criancinhas, ou seja, os alunos com uns 10 anos de idade. Pedro de la Roya é o menor aluno de toda a escola. Ele é um filhinho da mamãe, assim como Aldi, e sente muita falta de sua mãe. Ele tem muito medo de ser maltratado na escola e é paranoico, achando que todo mundo quer pegá-lo. Ele inclusive mija na cama às vezes com medo. Ele gosta de Jimmy e diz que quer ser como ele quando se tornar uma criança maior. Sheldon Thompson é o puxa-saco dos professores. Ele sempre fica depois da aula para conversar com eles e faz lição de casa extra. Ele quer ser amigo de todo mundo, mas é constantemente maltratado por alunos maiores. Sendo assim, ele acaba sendo um dedo duro e conta tudo pros monitores e professores. Pronto, puxa-saco do Melody cara. Adams é uma garotinha estudiosa, que ama estudar e queria ter aulas até nos finais de semana. Por outro lado, ela é bem agressiva e é a única criancinha da escola que fala palavrões quando fica irritada. Karen Johnson é uma menina apaixonada por esportes, tanto que ela ama e torce fervorosamente para o time da escola, formado pelos atletas. Ela inclusive já chegou a se vestir de menino para poder participar de alguns jogos. Gloria Jackson é uma das alunas mais inteligentes de toda a escola e é muito precoce para sua idade. Ela estuda muito, tira notas altas e inclusive sua fala é cheia de palavras e frases intelectuais. Bom,
Finalmente Glória terminamos de falar de Jackson, todos os alunos da filha do escola. Michael Jackson. Agora faltam os professores. O professor de educação física é o Mr. Burton, um homem gordo e careca. Ué, professor fora de forma pra ser educação um atleta. física? Ele é rude e inclusive apoia o bullying, acreditando que isso ajuda a formar homens. Ele também é um pervertido e Já não muitas gostei vezes dele, chegou Arthur. a bulinar algumas garotas na escola. Aí que eu não gostei Mas mesmo, viu calma, só? Tudo bulinar errado. só naquelas cantadas pervertidas ou passada de mão no ombro meio maliciosa, sabe? Coisa assim. Mas ele é praticamente um pedófilo, Nojento. filho da mãe. O Nojento. professor de inglês é o Eu só Mr. que não dá pra Galloway, confiar? o professor mais querido pelos alunos. O problema é que ele é alcoólatra e por muitas vezes bebe até mesmo na aula. Ele bebe por causa do estresse que passa com seu emprego, ainda mais porque o professor Hattrick está sempre né? incomodando e tentando fazer com que ele seja demitido. O professor de matemática é o Mr. Hattrick, o professor mais chato e rigoroso de toda a escola. Ninguém gosta dele, nem os alunos, nem os outros professores. Normalmente professor de tanto por sua matemática. personalidade rude e falta de respeito com os outros. A professora Tô zoando, de artes tem é a uns que- senhorita Phillips, simplesmente a mulher mais bonita e sensual de toda a escola, o que deixa os alunos A mais doidinhos. bonita e sensual, Além hein? de bonita, ela é super gente boa com os alunos e é a professora tá bom. favorita da galera. Galera, vamos acelerar isso? Afinal, estes que eu mencionei são só os professores importantes pra história. O resto só enche linguiça, então vamos lá. Tá. Dr. Slaughter, um velho meio atrapalhado, é o professor de biologia. Tá morrendo, Dr. hein? Watts é outro meio doido. O cara é professor de química e inclusive já teve parte de seu cérebro danificado por causa de acidentes com experimentos. Eu. O professor de história é o Mr. Wiggins, que pra falar a verdade eu nunca vi esse cara no jogo, nem no Play 2 nem no Xbox. A senhorita Peters é a professora de música e ela é hippie. Preciso dizer alguma coisa a mais? Neil é o professor mecânico Gosta da de escola pintar e dá um- aulas na oficina, ensinando a mexer em bikes e carros. Mr. Matthews é o professor de geografia e é Que considerado isso? o professor mais dedicado de toda a escola. Bom, os professores acabaram e finalmente, antes de voltar ao jogo, vamos falar dos monitores, tão rápido quanto foi dos professores. Monitorando o dormitório das garotas está a senhorita Mr. Peabody, Bean. uma velha braba, antissocial e super Ou rigorosa. é a mulher? Na biblioteca temos a senhorita Carvin, uma bibliotecária muito inteligente e culta. A senhora McRae é uma enfermeira da escola e você quase nunca vê ela em todo o jogo. Mr. Lantz é o zelador da escola e odeia seu trabalho, mas ainda assim é gentil com quem seja gentil com ele. Tá. Edna é a cozinheira da escola. Ela é uma mulher gorda, horrível, rude, nojenta e grosseira. Ainda bem que Ela, não é só eu inclusive, que falei, cospe né? em todas as Ainda bem que não comidas que faz falei, pros só pensei. Pra finalizar, Que ela inclusive, cospe? cospe em todas as comidas que faz pros alunos. Pra finalizar, Aí, ó. os 4 monitores Aí, gerais da meu, isso que não escola que eu pode. gosto de chamar de tios ou tiozinhos. Cal Branting é o chefe dos tios e é um autoritário ao extremo. Sua paciência é nula e ele reporta diretamente para o Dr. Krabblesnitch sempre que há problema. Max McTavish é o segundo em comando dos tios e se considera um benfeitor da lei. Tanto que deseja um dia ser policial ou entrar pro exército. Edward Seymour II é o tio menos autoritário de todos. O que não significa que ele não seja, pois sempre demonstra força até demais quando segura um aluno para levar à diretoria. E por último temos Seth Colby, o pior e mais corrupto de toda a escola. Corrupto? Sim, pois ele aceita suborno das crianças para várias coisas. Além disso, ele é o mais violento quando detém alunos, chegando até bater em alguns. Seth também é o tio que cuida dos alunos em detenção ou recuperação. Oh, esse carinha aqui, ó, me lembrou, sabe quem? Aquele personagem de Todo Mundo Odeia Chris, quando o Chris, eu acho que teve que pagar, não sei se foi $5, ou 5 uma vez, depois mais 5, uma coisa assim, ahn, dele arrumar o carro quando o Chris pegou o carro do pai dele e levou pra escola e deu um BO. Não, não é o Caruso, não. É um senhor mesmo, mais velho, tipo o zelador da escola. Aí ele teve que pagar o zelador. Tipo, esse zelador, ele faz, faz altas treta pros alunos, entendeu? É tipo meio que ele recebe também uma graninha aí dos alunos, dos alunos pra, né, paga, né? Ele recebe e faz as coisas que os alunos querem. Lembra, né? Então, ele é tipo o zelador do Chris lá, ó. Seth também é o tio que cuida dos alunos em detenção ou recuperação. E finalmente terminamos de falar de todos os alunos e autoridades da escola de bullying. Pronto. Agora,
podemos continuar com o jogo. Após Gary apresentar a escola para Jimmy, ambos vão para suas respectivas aulas. Ao longo desse semestre, ou bimestre, Jimmy entrou em muita confusão envolvendo os valentões e os nerds. Os valentões, como de costume, enchem o saco de todo novato, e é claro, Jimmy não podia ficar de fora. Mas como Jimmy desce o cacete em todo mundo que zomba dele, a briga com os valentões ficou mais pessoal, e então eles passaram a odiar mesmo o protagonista. Já os nerds começaram a ver Jimmy como uma forma de proteção. Como por muitas vezes eles não conseguiam lidar com certas situações sozinhos, eles pagavam o Jimmy para ajudá-los, seja para brigar por eles ou escoltá-los, como um tipo de segurança particular. Sendo Segurança assim, dos Jimmy nerds. conseguiu o amor dos nerds e o ódio mortal dos valentões. Tá. O protagonista também simpatiza com Beatrice, a menina dos nerds, e A após nerd. ajudá-la a resolver alguns problemas, fica com ela, mas com a condição de ninguém saber. Tipo assim, né, ó, eu não quero que ninguém saiba dessa coisa aqui não, hein. Onyx. Enquanto Pra que isso, tá Jimmy parecendo também a se envolvia em Bonnie? algumas zoeiras com Gary e o Petey, que se tornaram seus primeiros amigos de verdade na escola. Só que cada vez mais, Gary afirmava que estava próximo de concretizar o seu plano de dominar a escola. Ele sempre falava sobre isso, mas Jimmy nunca o levava a sério. Alguns dias após o Halloween, Gary pede para Jimmy acompanhá-lo até Não é o o porão da escola. sociopata? Esse que é, Jimmy né? o segue, e eles acabam por chegar nos esgotos debaixo da escola, onde ficava um poço de concreto que era usado como um ringue pelos alunos. Lá, Gary fala um monte de bobeira, que era ele quem dominaria a escola e não o Jimmy, e que Jimmy falava merda dele pelas costas e um monte de blá 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 sem sentido. Tudo isso por causa que ele não tomava seus remédios, né? Logo em seguida, Ele uma mesmo. galera chega e Gary manda Russell entrar no ringue, afirmando que Jimmy tinha xingado a mãe dele, o que era mentira. Agora era pra valer, Jimmy versus Russell. Após uma briga intensa, Jimmy consegue derrotar o líder dos valentões. Gary diz que nunca foi amigo de Jimmy e cai fora. See you around, moron! Well done, Jimmy. Yeah, great. What a waste of time. You all right, Russell? Yeah? Look, I never said anything about your mom or farmyard animals. You did it? No, but I want you to stop bullying weak kids. Why? Because there are a bunch of kids around this place who need a beating, and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Oh, okay. Sorry. Bad Russell. O capítulo 2 começa com Jimmy sendo abordado por Gord Vendome, dos Mauricinhos. Ele disse que viu a luta de Jimmy contra Russell e que se impressionou com as habilidades do protagonista. Sendo assim, ele o convida para ir no clube de boxe dos Mauricinhos para treinar com eles. Pronto. Jimmy desconfia, mas mesmo assim, vai até lá e participa de um campeonato de boxe. Ele vence o campeonato, se tornando campeão. Os Mauricinhos reconhecem sua vitória e o presenteiam com uma casa na praia. Chique, né? Em outras situações do dia a dia, Jimmy acaba por ajudar a cozinheira da escola, a Edna, e ela fica amiga dele, prometendo que nunca mais irá cuspir em sua comida. Jimmy também acaba saindo com Pink, a levando em um encontro no parque de diversões. No final do encontro, ele fica com a Mauricinha e dá uns peguinha. Pronto. O menino tá nos rolês. O protagonista também presencia uma briga entre o professor Galloway e o Hat-Trick, onde o gorducho infernizava o magrinho por causa de suas bebedeiras. Com o tempo, os Mauricinhos passam a respeitar Jimmy, mas só o deixam fazer parte do grupo com uma condição: se ele comprasse e vestisse um suéter Aquaberry. Jimmy junta uma graninha e compra o suéter, indo se encontrar com Ted Spencer logo em seguida. Pronto. Agora o Jimmy faz parte dos Playboys, né? Dos Playboys. Hoje nem falo isso mais, né? Nossa. Agora ele faz parte dos Mauricinhos aí, dos riquinhos. Mas, tá, ele ganhou uma casa na praia, tipo isso, mas de toda forma ele não é rico, né? Ele só tá andando com... fala? Pronto, é isso. Eu achei que era da minha época só. Ted diz que Jimmy precisa concluir mais uma missão: jogar ovos na casa do professor Hat-Trick, para ele não mexer mais com o professor Galloway. Jimmy topa e inclusive gosta da ideia. Ao se encontrar com Ted na casa dele, o pior acontece. Gary estava lá também. E mais uma vez ele faz a cabeça de alguém contra Jimmy, dizendo que o protagonista tinha xingado a mãe e a família de Ted. Sendo assim,
A treta começa. You've been rude about mommy. Let's get this, Papa. Após essa confusão, Jimmy ganha uma Gente, coisa que a dos menina é Mauricinhos: terrível, hein? o ódio deles. Tanto que sempre que tinham a Vixe. oportunidade, eles atacavam Jimmy de alguma maneira. Então uma guerra se Caramba. inicia. Jimmy irritando os Mauricinhos e os Mauricinhos irritando o Jimmy. Foi confusão atrás de confusão durante boas semanas. Por conta O inverno do estava sócio chegando lá, o e Jimmy já sociopata. estava cansado dessa guerrinha estúpida. Pete diz pra ele fazer igual fez com os Valentões, derrotar o membro mais forte da gangue. Nesse caso, Beef Taylor. Jimmy ama a ideia e desafia Beef para uma luta de boxe. Ele o derrota e os Mauricinhos ficam sem saber o que fazer. Derby Harrington, o líder Ah, dos o chefão. Mauricinhos, aparece e manda seus fiéis seguidores atacarem Jimmy, pois segundo ele, ninguém derrotava os Mauricinhos. Jimmy enfrenta todo mundo e por último tira um X1 com Derby. Ele o derrota e O se Derby é o autonomeia o chefão. poderoso chefão dos Mauricinhos. Who's the boss Reu! now? I can't hear you, rich kids. Eita! Who's the boss now, my waspy little friend? Answer the question. You are. Louder. You are. Good. That's right. Pronto, Me. ele é chefão dos Now Mauricinhos you agora. girls learn to play nice. You understand? O inverno chega e Ah. Jimmy estava no dormitório dos garotos jogando dardos com Petey. De repente, Larry Peanut Romano, dos Greasers, chega e diz pra Jimmy que Johnny Vincent precisava de sua ajuda. Jimmy se recusa a ajudar e manda Peanut se ferrar, mas logo em seguida, Petey diz para Jimmy que Johnny era o líder dos Greasers e que ele poderia ajudá-lo a encontrar Gary. Pois é, Gary tinha dado um jeito de sumir após trair Jimmy. Pensando duas vezes, Pera aí que eu vou voltar um pouquinho, porque que acontece? Eu sei que ele falou os nomes, só que o problema é que são muitos nomes, então não dá pra gravar, pelo menos eu, né? Eu não gravo assim tão rápido, não. Então essa parte aí, deixa eu voltar nessa parte, que meio que deixou eu meio confusa aí, pera lá. Jimmy estava no dormitório dos garotos jogando dardos com Petey. De repente, Larry Peanut Romano, dos Greasers, Larry. chega e diz pra Jimmy que Johnny Vincent precisava de sua ajuda. Jimmy se recusa a ajudar e manda Peanut se ferrar, mas logo em seguida, Petey diz para Jimmy que Johnny era o líder dos Greasers e que ele poderia ajudá-lo a encontrar Gary. Pois Quem é, que é Gary? tinha dado um jeito de sumir após trair Jimmy. Pensando duas vezes, Jimmy decide ir ao encontro de Johnny. Ele encontra o Greaser, que está furioso pois acredita que sua namorada Lola está traindo ele com o Mauricinho Gord. Ele pede para Jimmy tirar umas fotos e retornar a ele. Jimmy pega o casal no flagra, tira as fotos e volta para Johnny, que diz querer vingança. Ele manda Jimmy atrair God para uma pista de BMX onde faria uma armadilha para ele. Jimmy faz isso e juntos eles batem em God em alguns Mauricinhos. Sendo assim, o protagonista consegue o respeito dos Greasers. Após essas Greasers. aventuras, Alguém sabe me dizer os Greasers? Greasers é aqueles que são os pobres e que são contra os Mauricinhos? Gary é o sociopata. Obrigada, Mickey. É porque aí realmente eu queria saber isso. Então o Gary sumiu, né? Foi mal aí, tá? Eu vou voltar um pouquinho aí pra eu entender mesmo. vezes, Jimmy decide ir ao encontro de Johnny. Ele encontra o Greaser, que está furioso pois acredita que sua namorada Lola está traindo ele com o Mauricinho Gord. Ele pede para Jimmy tirar umas fotos e retornar a ele. Jimmy pega o casal no flagra, tira as fotos e volta para Johnny, que diz querer vingança. Tá. Ele manda Jimmy atrair God Tirou para a uma foto pista pra- de BMX onde faria uma armadilha para ele. Entendi. É porque esse carinha aí, esse daqui, ó, ele foi traído, né? Aí o Jimmy foi lá, tirou a foto, comprovou que o cara que ele foi realmente traído, e agora ele criou uma armadilha pra sentar o porrete no cara que pegou a mulher dele. Ele manda Jimmy atrair God para uma pista de BMX God. onde faria uma armadilha para ele. Jimmy faz isso e juntos eles batem em God em alguns Mauricinhos. Gord. Sendo assim, o protagonista consegue o respeito dos Greasers. Os Após Greasers, essas aventuras, ok. Jimmy vai até a mansão Harrington ver como Deu estão pra seus entender agora. Minions e se depara com os Seus Mauricinhos Minions. bravos com ele. Segundo Derby, a armadilha que Jimmy fez para Gord com o inimigo não era a atitude de um líder. Sendo assim, ele fala para Jimmy mostrar quem é que manda, pichando o território dos Greasers. Jimmy, iludido pelo poder, faz isso e consegue o ódio dos Greasers. Pouco tempo após isso, Nossa. Jimmy vai falar com Pra Johnny quê? e acaba interrompendo uma briga dele com Lola. O Greaser acredita que ela também esteja traindo ele com Jimmy, o que não era verdade. A piranha, ou melhor, a garota faz um ultimato. Quem vencesse uma corrida de bike ficaria com ela. Sendo assim, Jimmy vence e dá uns pegas nela, deixando Johnny extremamente puto.
Wasn't that great? Essa menina Após também fica fazer com todo alguns mundo, hein? favores pra Lola, Jimmy não resiste e também cai nas garras da manipuladora. Ele se encontra com ela novamente e fica sabendo que os Greasers e os Mauricinhos estavam planejando uma guerra, um tudo ou nada, a batalha definitiva entre as duas gangues. Ele corre para Pronto. impedir, mas chega tarde. O caos já começou nos subúrbios da cidade e a briga estava tão feia que envolvia até a polícia. Como Jimmy era o líder dos Mauricinhos, ele decide ir atrás de Johnny, ou seja, derrubar o rei para conseguir o trono. Após altas tretas, a polícia chega onde Jimmy está e ele é obrigado a fugir de bike. Ele acaba sendo Pronto. levado para uma armadilha e cai num ferro velho, cercado por Greasers. Ixi. Simplesmente do nada, Nossa. Pete aparece e começa a ajudar Jimmy. Gente, mas ele deu mole também. Ele só pra, tipo assim, pelo que eu pude entender aí, ele pichou aquela hora no muro lá, tipo, pra mostrar que ele que é o valentão, ele que é o chefão, né? Parece que é em uma área que é dos Greases, né? Dos pobres, né? Vou falar assim que às vezes fica mais fácil de entender. E aí, com isso, os caras que ele tinha acabado de ganhar o respeito deles, aí perdeu por conta disso, pra mostrar que é o, né, que tem poder. Aí agora os caras tá contra ele. É indo até os controles foda. de um guindaste e derrubando Johnny Facilmente de sua bike. manipulado, né? Um X1 entre Jimmy e o líder dos Greasers acontece, com o Jimmy sendo vitorioso no final. Dampa74 mandou 15 reais. Não sei se alguém já te pediu para ver o vídeo do Clóvis de Barros. Brio. É curto mas bem motivador. Qual é, Dampa? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Dos Greasers acontece, com o Jimmy sendo vitorioso no final. I told you, I was the daddy. Got it? I'm in charge. You do what I say. All right, I give up. You can have her. Who? What are you talking about, Johnny? Lola, you win. She's yours. Tá This aquela has nothing menina. to do with her, man. I don't care. You can keep that slut for yourself. What? You don't want her? Then why did you do this? Why'd you fight? Just to prove you're tougher than me? That's right. And don't you or your boys forget it. I'm tougher than you. So maybe now you'll stop bullying everyone. You work for me now. Oh, man. Hehe. O inverno acaba e Jimmy está Pronto. conversando com Pete em frente à escola. Após Jimmy ferir os sentimentos de Pete ao zoar ele, o baixinho se retira nervoso e esbarra no atleta Damon West, que o derruba e começa a zoar ele. Jimmy XXL. defende Pete e após Grande. discutir com Damon e o líder Ted Thompson, define qual gangue será seu próximo alvo. Jimmy vai em busca da ajuda dos nerds para enfrentar os atletas. Só que do nada os nerds passaram a Gente. desrespeitar o protagonista. Pete diz para ele falar com Ernest, que estava no observatório dos nerds. Jimmy invade o observatório batendo em todo nerd que vê pela frente e depois é obrigado a bater em Ernest, que não estava cooperando. Segundo o líder nerd, Jimmy não era confiável, por isso começou a desrespeitá-lo. Jimmy tenta provar o contrário e diz que só quer ser amigo dos nerds, para juntos eles derrotarem os atletas. Ernest aceita a parceria e eles começam a bolar um plano. Cara, O então tá bom. Ele agora tá indo atrás de outra gangue, né? Esse menino, ele gosta de uma tretinha, hein? Nerd diz que precisava de algumas fotos inapropriadas da líder de torcida Mandy, ou seja, algumas fotos nuas e outras seminuas, para concluir pronto. parte de seu plano, né? Jimmy invade o dormitório das garotas e consegue as fotos. Eita, Jimmy. Enquanto Ernest, podemos dizer, trabalhava É pro com nerd, essas né? fotos, Jimmy ajuda os nerds contra os jockeys de diversas maneiras. Salvando Bucky e Fett na casa de horrores no parque de diversões e defendendo o observatório de um ataque massivo dos atletas. Após isso, Jimmy dá uma passada na quadra poliesportiva e vê Mandy triste na arquibancada. Ele fala com ela e descobre que Ernest espalhou fotos dela nua em pôsteres por toda a escola e por toda a cidade. Jimmy arranca e picha esses pôsteres. Quem que é essa? Ele fala passada na quadra poliesportiva e vê Mandy triste na arquibancada. Ah, tá. Eu achei que era Lula. Ele fala com ela e descobre que Ernest espalhou fotos dela nua em pôsteres por toda a escola e por toda a cidade. Jimmy arranca e picha esses pôsteres, conseguindo a simpatia da líder de torcida. E é claro, né? Uns amassos, por que não? Esse Jimmy também, hein? Bom, pra quê? Pra que isso? Tá parecendo a Bonnie de Diário de Vampiro.
Após tudo isso, finalmente, Ernest tem uma boa ideia. Tudo Sabotar isso. o grande jogo de futebol americano que ia rolar na escola no fim de semana. Dessa maneira, Jimmy poderia humilhar o time Pegador. inteiro da escola e conseguir o respeito, ou melhor, o temor deles. Para isso, Jimmy rouba a roupa de mascote de Buart e a veste. Em seguida, ele e os nerds fazem os preparativos para o jogo. Passam cola nos bancos, mijam nos baldes de suco, jogam bolinhas de gude no campo para os caras escorregar e, por fim, escrevem no telão de pontuação: os atletas brincam com as bolas um dos outros. Isso foi o suficiente para Jimmy conseguir a atenção de todos os atletas. Eles batalham em frente a toda a escola e a Nossa! torcida que estava presente, e Jimmy derrota a todos, incluindo Ted Thompson. Que isso, o menino é brabo. Ele era o rei da escola. Oh, Jimmy, you did it! You did it! I'm king of the school! Oh, you beat them all in front of everybody! Thanks for your help, Petey. Oh, this is gonna be great! Esse é o mais O pequenininho, né? tempo se passa e Da Jimmy, escola. agora com 15 anos de idade, se tornou o rapaz mais respeitado da escola. 15 Todas de as carteira gangues o respeitam assinada. e o obedecem, e todas as menininhas acham ele o cara. O bom de tudo isso é que agora havia paz entre as gangues. O capítulo 5 começa com Jimmy sendo seguido pelos líderes de todas as gangues, dando um rolê pela escola. Peter chega e lembra Jimmy de que Gary ainda estava tramando algo, mas o protagonista estava se achando tanto que nem deu bola. Mais tarde, Viu no só? dormitório dos garotos, Ou, ele vai se lascar aí por conta do ego dele, que já tá bem alto, tá? Olha pra você ver a cara dele como é que tá se achando. Hehe. Ernest, Derby e Ted dizem que Jimmy precisa mostrar seu poder fora da escola também, para que as pessoas da cidade vejam a sua glória. Eles decidem que a melhor maneira de fazer isso era deixando um recado na prefeitura da cidade. Sem pensar duas vezes, Jimmy corre pra lá e picha Bull Worthless, ou em português algo como Buart não vale nada ou Buart sem valor, no topo da prefeitura. Todos veem o que ele fez e até a polícia vai verificar. Jimmy volta pra escola e fica sabendo que tudo deu merda. Ninguém gostou do que ele fez e tinha alguém o difamando mais ainda pelas costas. Agora, ele Pra que tinha isso, perdido o respeito de todo mundo da escola. Ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. Last time I drink cough syrup. Enquanto não encontrava algo pra fazer a respeito dessa situação, Jimmy encontra o professor Galloway no estacionamento da escola. Tapando. Ele estava para ser demitido, tudo por culpa do professor Hattrick. Galloway diz que Hattrick era um vendido e aceitava suborno de alunos em troca de boas notas. Sabendo disso, Jimmy tira algumas fotos de Hattrick sendo subornado e as mostra para o diretor Crabblesnitch, que demite Hattrick imediatamente. And to Well. think I trusted you, Hattrick? You're fired. But Bye-bye, fatty. Sendo assim, Galloway poderia parar de beber e começar a lecionar em paz. Após isso, coisas estranhas começam a Ok. acontecer na escola. Primeiro, a quadra pega fogo. Jimmy consegue conter o fogo e salvar os atletas. Em seguida, a biblioteca fica cheia de ratos. Jimmy mata todos, aliviando os nerds. Depois, Johnny Um Vincent rato desaparece. estou de trabalhar Jimmy aqui. procura e o encontra no hospício da cidade. Ele o tira de lá para a tranquilidade dos Greasers. Por último, alguém invade a academia Tá no e Vincent hospício? desaparece. Jimmy o procura e o encontra no hospício da Ele cidade. tava no hospício. Ele o tira de lá para a tranquilidade dos Greasers. Por último, alguém invade a academia de boxe dos Mauricinhos e Povo rouba normal. todos os troféus. Jimmy investiga e descobre que foram os Townies, ou seja, a gangue de ex-alunos da academia Bullard. Vamos falar sobre ele. Todos os membros da gangue ou foram expulsos de Sei lá Bullard como que é ou não preparar tinham lá. dinheiro para pagar a mensalidade da escola. Como eles odeiam a academia, eles maltratam os alunos e profissionais da escola com todas as forças. São reconhecidos por suas roupas laranjas, que remetem um pouco ao estilo punk. Seu território é a área industrial da cidade e o cemitério de Bullard. Vamos Pronto. falar sobre cada um deles. Cemitério. Otto Tem que Taylor ter. aparenta ser um dos membros mais velhos da gangue, e não se sabe exatamente se ele foi expulso ou simplesmente saiu da escola. Mas pelo que parece, ele foi expulso por ter iniciado um tipo de cassino ou jogatina ilegal dentro da academia. Ele odeia a escola com todas as forças e fala mais disso do que qualquer outra coisa. Um fato engraçado é que você pode encontrá-lo dentro do hospício, vestido como um paciente. Não me pergunte A por outro quê. também. Leon é o membro Porque mais ele é preguiçoso doente. do grupo. É Ele doido, adora quer ficar dizer. em casa assistindo TV o dia todo e reclama só de pensar em ter que arrumar emprego algum dia. Ele também odeia a escola, mas tem uma desavença pessoal com a bibliotecária, não me perguntem por quê.
Jerry é o membro que mais se acha no grupo. Ele acredita ser um cara extremamente inteligente e que um dia fará sucesso sem esforço algum. Ele não foi expulso, na verdade ele mesmo saiu da escola sem sua mãe saber e passa a maior parte do tempo escondendo isso dela. Gurney é o garanhão do grupo. Ele está sempre saindo com garotas e inclusive é um dos únicos personagens do jogo inteiro que fala sobre sexo. Ele inclusive é músico. Ele foi expulso de Bullard por motivos desconhecidos. Duncan praticamente foi um nerd antes de sair da escola, pois ele adora jogar Grottos em Gremlins e é um cara muito criativo. Lembram-se que eu falei que o valentão Davis incomodou tanto uma criança que ela chegou a sair da escola? É bem provável que essa criança, que agora é um adolescente, tenha sido Duncan, pois ele afirma ter deixado Bullard por causa do bullying que sofria. Ele se arrepende de ter quitado e é bem aberto sobre isso. E ele também é bissexual. Clint, ou Henry, sei lá o nome desse cara, é Clint ou Henry, se chamam dos dois jeitos, é um dos mais doidos do grupo e passa a maior parte do tempo com raiva sem motivo nenhum. Ele diz que é louco e que se orgulha disso. Odeia a escola e principalmente os riquinhos. O engraçado é que ele também pode ser visto no hospício. Omar Romero é o segundo em comando. Ele odeia tanto a escola que até mesmo quando está zangado com alguma coisa nada a ver, ele põe a culpa na escola. Sua filosofia é de que ninguém toma responsabilidade por nada, e por isso comete atos criminosos, como assaltar pessoas e até postos de gasolina. E o líder dos Townies é o Edgar Munson, um cara gente boa, que só odeia a escola porque seus pais não tiveram dinheiro para pagar a mensalidade. Ele adora lutar, mas é um cara justo, pois quando perde, elogia o desempenho de seu oponente e agradece a ótima luta. Ele consegue bater em praticamente todos da escola, exceto o Russell. E a menina da gangue é a Zoe Taylor, que foi expulsa da escola depois de reclamar que o Mr. Burton, o professor de educação física, estava assediando sexualmente dela. O FDP conseguiu dar um jeito de reverter a história, dizendo que era mentira, e Zoe acabou sendo expulsa. Desde então, que filha ela da passou mãe. a ter ódio da escola e principalmente ódio dele. Claro. Ela é uma garota diferente, pois adora coisas de garotos, como zoeiras, vandalismo e brigas. De volta ao jogo, Jimmy descobre que foram os Townies que fizeram mal ela às é gangues bonita, da lá. escola e decide A falar menina é com bonita. eles. Antes de investigar, ele acaba conhecendo Zoe e juntos pregam uma peça no Mr. Burton, derrubando um banheiro químico enquanto o professor cagava dentro É dele. esse filho da mãe, Os né? dois passam a ser amigos, Bom, então se Jimmy é lascou. chamado na sala do Gostei. diretor para conversar com Crabblesnitch. O diretor afirma que viu o que Jimmy fez na prefeitura. Ele diz que Gary contou a ele tudo de mal que Jimmy fez na escola, e que o protagonista inclusive falava mal do diretor pelas costas, o que era mais uma mentira do filho da mãe. Os dois discutem e Jimmy acaba sendo expulso da academia. Gary Smith! Look, I may Smith. have painted a few jokes on the town hall, but that kid likes to torture people. Gary Smith is the next head of this school. He's responsible, courteous, and not afraid of being an unpopular leader. You are blind, old man, blind! And you are leaving. I tried to contact your mother, but she's still off on a cruise. A mãe dele Until tá I hear cagando, from né? her, I will have to let you stay here in your room. But you may not wear the school uniform or attend gotta be classes. kidding You are me. leaving the academy to attend to your education elsewhere. Now get out! Whatever, Ixi. Ele só não vai sair agora quando a mãe dele, né, que tá viajando aí. Jimmy conta o que aconteceu para Pete. O baixinho diz que o melhor a fazer agora era terminar de descobrir o que os Townies queriam com a escola. Com a ajuda de Russell e Zoe, Jimmy invade o quartel-general dos Townies, que ficava em uma fábrica. Ele bate nos Townies e enfrenta Edgar, o derrotando também. Edgar revela que foi Gary quem convenceu ele e os Townies a incomodarem as gangues, dizendo que eles tomariam a escola juntos. Jimmy fala que essa era a mentira mais descarada de Gary e pede a ajuda de Edgar para se vingar dele. Pô, esse Gary O também Townie conta aceita mentira pra e Jimmy ganha o caramba. respeito da gangue. Come on. You're gonna help me make him pay for his lies. Ele é mentiroso, hein? Pouco tempo depois, Jimmy vai até Zoe contar que está apaixonado por ela, mas ela o interrompe dizendo que a escola estava um caos, pois todas as gangues começaram a brigar entre si do nada. O protagonista se preocupa e após resgatar Russell, que estava se escondendo da polícia, ele vai até a escola com os Townies. Jimmy bola um plano, dizendo que iria parar as brigas derrotando cada líder de cada gangue, enquanto Russell e os Townies davam cobertura. Sendo assim, eles vão pra guerra. Russell likes to hurt people for peace. Cool. Then it's a plan. Pronto. Jimmy derrota cada líder um de cada vez. Primeiro, ele derrota Johnny, que estava destruindo o dormitório das garotas com os Greasers. Depois, ele derrota o Ted dos atletas, que estava destruindo a biblioteca.
Em seguida, ele derrota Derby, que estava em segurança em sua mansão. E a Por luta último, dos meninos é ele tudo no derrota socão Ernest, na mão que mesmo, estava né? destruindo a quadra junto com os nerds. Após as coisas se acalmarem só um pouquinho, Jimmy entra na escola, onde Edgar derrotou sozinho todos os valentões. Um tio agarra Jimmy, pegando seu estilingue, e com raiva, Russell protege seu amiguinho. De repente, Gary aparece, intimida Jimmy e sai correndo, subindo para o telhado. Jimmy o segue, e após uma confusão, os dois se enfrentam. You're such a loser! Well, at least my mom doesn't make her living on her back! You're dead! Ixi! Falou da mãe. Take you, Hopkins! Eles caem nos andaimes presentes ali e trocam altas porradas. Jimmy soca Gary pra valer, e no final, eles caem bem na sala do diretor. Smith! I heard the whole thing! You're expelled! Come and untie me, boy! Yes, sir! Sorry, didn't see you there. You know, I think I may have judged you too unfairly, boy. Ok. Yes, a little rougher on the edges, but you're a diamond, boy. A Pronto. diamond. Thank you, sir. Now take out the trash, would you, Hopkins? My pleasure. So it was you who took on this monstrous little wretch, was it? Yep. What a hero! A lone wolf! Well, no. To be honest, sir, I did have a lot of help from some friends. Like this girl pelo menos Zoe. She got expelled because she complained about Mr. Burton hitting on her. Burton? Well, he's fired. I hope he rots in hell. And a guy named Peter Kowalski, good friend of mine. Never heard of him. Yeah, well, he keeps quiet. He's kind of shy. Shy? The boy must be a genius. Why, he should be head of the school. Pete? Great idea. Now about that letter to my mother. What letter? Que carta. Sabendo toda a verdade, o diretor faz tudo o que Jimmy pede. Pronto. Aceita Jimmy e Zoe de volta na academia, demite o Mr. Burton safadão, torna Pete o novo representante da escola É claro e que ele ia ajudar a finalmente menina, né? expulsa Gary. Todos voltam a respeitar Jimmy e os conflitos entre as gangues acabam. Pra finalizar com chave de ouro, Essas Jimmy meninas e beijam Zoe a viram mina. namorados. Agora, novas portas se abriram para que a Academia Bullard possa se tornar uma Pronto. escola exemplar, livre de professores corruptos, valentões e, é claro, livre de bullying. E esse é o Veremos, né? final de Bully. Olha, tem continuação ou já acabou mesmo? Depois disso mostra se a escola melhora ou acabou? É história interessante, mostrando aí o dia a dia de uma escola problemática, né? Com vários grupinhos, gangues. Tem uma pegada totalmente diferente, né? De God of War, que eu tava até falando aquela hora ali de será que vou gostar e tudo mais, nananã, porque a gente fica numa expectativa alta depois de ver um jogo tão interessante quando foi de God of War. Mas é bom. É bom também, gostei. Talvez eles não vão querer pensar em fazer uma parte 2 do jogo, porque talvez teve aquele final ok, de tipo, do início ter aquela treta toda, brigas entre gangues, né, e tudo mais. E depois, no fim das contas, eles conseguirem resolver algumas pendências. O problema é que, tipo assim, né, não é um problema, é tipo uma coisa assim que poderia também mostrar, talvez, um pouco da melhoria da vida dele pessoal, né? Porque, igual no início disse, ele não gostava do padrasto, né? A vida dele pessoal ali com a mãe era uma vida mais complicada. A mãe aparentemente não dava atenção para ele, só pensava nos companheiros que ela já teve anteriormente e agora no atual, né? E meio que deixava o menino assim. Ele tinha um dormitório ali, né, na escola, pelo que eu entendi. Então ele vivia, estudava ali. Com isso tudo, com a história de vida dele, a gente pode meio que ter um entendimento do porquê ele também ser dessa forma, mais agressivo.